28 Jan 2022 Cor litúrgica: branco. Terceira semana comum. Santo Tomás de Aquino. Sexta-feira. Primeira leitura, 2 SM 11:1-4 a 5:10 a 13:17. Leitura do segundo livro de Samuel. No ano seguinte, na época em que os reis costumavam partir para a guerra, Davi enviou Joabe com os seus oficiais e todo o Israel, e eles devastaram o país dos amonitas e sitiaram Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. 2 horas. Um dia, ao entardecer, levantando-se Davi de sua cama, pôs-se a passear pelo terraço de sua casa e avistou dali uma mulher que se banhava. Era uma mulher muito bonita. 3 Davi procurou saber quem era essa mulher e disseram-lhe que era Betsabeia, filha de Elião, mulher do hitita Urias. 4 Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem. Ela veio e ele deitou-se com ela. 5 Em seguida, Betsabeia voltou para casa. Como ela concebesse, mandou dizer a Davi: estou grávida. 6 Davi mandou esta ordem a Joabe: manda-me Urias, o hitita, e ele mandou Urias a Davi. 7 Quando Urias chegou, Davi pediu-lhe notícias de Joabe, do exército e da guerra. 8 E depois disse-lhe: desce à tua casa e lava os pés. Urias saiu do palácio do rei e, em seguida, este enviou-lhe um presente real. 9 Mas Urias dormiu à porta do palácio com os outros servos do seu amo, e não foi para casa. 10 Aí contaram a Davi, dizendo-lhe: Urias não foi para sua casa. 13 Davi convidou-o para comer e beber à sua mesa e o embriagou. Mas, ao entardecer, ele retirou-se e foi se deitar no seu leito, em companhia dos servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. 14 Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-a pelas mãos de Urias. 15 Dizia nela: colocai Urias na frente, onde o combate for mais violento, e abandonai-o para que seja ferido e morra. 16 Joabe, que sitiava a cidade, colocou Urias no lugar onde ele sabia estarem os guerreiros mais valentes. 17 Os que defendiam a cidade saíram para atacar Joabe, e morreram alguns do exército, da guarda de Davi. E morreu também Urias, o hitita. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório, SL 50, misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sois justo na sentença, e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade e pecador já minha mãe me concebeu. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria, e exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados e apagai todas as minhas transgressões. Evangelho, MC 4, 26, 34. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, 26 Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. 27 Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. 28 A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. 29 Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. 30 E Jesus continuou:
Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? 31 O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. 32 Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes, que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. 33 Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. 34 Só lhes falava por meio de parábolas, mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Semeie a palavra da vida em seu coração. 28 de janeiro de 2022. A parábola de hoje, que Jesus nos conta, fala do mistério, da ação da graça de Deus na nossa vida. A graça de Deus que age em mim e em você é um mistério. A semente, uma vez semeada, segue o seu curso normal. Se acolhermos, de verdade, a palavra da vida, ela produzirá os seus frutos em nós. Certamente, em um momento ou outro, ela vai produzir frutos, a condição é que ela caia no terreno do nosso coração, é que eu e você permitamos que essa palavra seja semeada. A única condição é permitirmos que a palavra de Deus entre e penetre no nosso coração. Dormir, acordar. Dia, noite é na dinâmica da vida, nos fatos, no repouso, no trabalho, no passar dos dias, é nisso que Deus age. Ele age no nosso cotidiano de uma forma misteriosa. Por si mesma, diz a palavra, essa semente produz. Em grego, a tradução original é automaticamente, ou seja, é a tecnologia do nosso Criador, é a força, é a dinâmica que o Criador colocou dentro de nós, em cada um de nós, que nós chamamos de dinamis, o sopro da vida. Em cada um de nós está escondida essa força misteriosa de Deus, e em um momento ou outro da nossa vida essa realidade acontece. Se acolhermos, de verdade, a palavra da vida, ela produzirá os seus frutos em nós. A palavra sabe o que ela deve fazer em nós. Fique tranquilo, Deus sabe o que Ele precisa fazer dentro de mim e de você. O tempo que nós temos que esperar é o tempo da nossa inatividade, é a nossa impotência, é confiar em Deus e apenas nele. É libertar-nos daquele mal do imediatismo, de querer ver resultados imediatos, é o problema da nossa autossuficiência querermos fazer do nosso jeito. Para a nossa vida eclesial, para as nossas atividades. Pensamos, vai dar frutos. Mesmo eu não estando ali, vai dar frutos, porque não tenho controle de tudo, Deus sim tem o controle de todas as coisas. A nossa força não faz vir mais rápido o reino de Deus, não nos iludamos com isso. A nossa força não vai fazer com que o reino de Deus venha mais rápido, ou até mesmo as nossas resistências não poderão impedir o reino de Deus de acontecer. Quem somos nós para uma coisa ou para outra, para apressar ou para retardar a vinda do reino de Deus? Porque o reino pertence ao Senhor. Folhas, espigas e grãos, as etapas do dom de Deus. O que a graça divina, pouco a pouco, vai realizando no meu e no seu coração são etapas, o dom de Deus vai se clareando, o dom de Deus vai se afirmando na nossa vida. Vamos ser fiéis ao que Deus nos dá hoje. Vamos ser fiéis ao que o Senhor nos concede para viver hoje. Na sua realidade, no seu cotidiano, naquilo que você realiza hoje, permita que a ação de Deus aconteça aí. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova. Santo do dia. Hoje, lembramos uma das maiores figuras da teologia católica. São Tomás de Aquino.
Nasceu em 1225, no castelo de Rocaseca, no sul do Lácio. Pertencia a uma nobre família, a qual lhe proporcionou ótima formação. Conta-se que, quando criança, com 5 anos, ao ouvir os monges cantando louvores a Deus, cheio de admiração perguntou: "Quem é Deus?" O desejo de seu pai era que Tomás fosse abade do mosteiro de Monte Cassino, porém, abrindo mão de qualquer ambição e poder, ele quis se tornar um frade dominicano, escolhendo ser apenas um mendicante. A vida de santidade de Santo Tomás foi caracterizada pelo esforço em responder, inspiradamente para si, para os gentios e a todos sobre os mistérios de Deus. Diante da oposição familiar, principalmente da mãe condessa, Tomás chegou a viajar às escondidas para Roma, com 19 anos, para um mosteiro dominicano. No entanto, ao ser enviado a Paris, foi preso pelos irmãos servidores do império. Levado ao lar paterno, ficou, ordenado pela mãe, um tempo detido. Tudo isso com a finalidade de fazê-lo desistir da vocação, mas nada adiantou. Enviado para Paris para estudar teologia, prosseguiu nos estudos sendo discípulo do mestre Alberto Magno. Estreitou com ele uma grande amizade, onde foi até convidado para ir à Colônia. A vida de Santo Tomás de Aquino foi tomada por uma forte espiritualidade eucarística, na arte de pesquisar, elaborar, aprender e ensinar pela filosofia e teologia os mistérios do amor de Deus. Na Colônia, Tomás teve contato com as obras de Aristóteles. Isso contribuiu para que ele se aprofundasse em sua tese sobre aristotelismo. Pregador oficial, professor e consultor da ordem, Santo Tomás escreveu, dentre tantas obras, a Summa Theologiae, Summa Teológica, dividida em 5 partes, onde demonstrava a existência de Deus. Em 1259, no capítulo geral dos dominicanos em Valenciennes, foi membro de uma comissão que estabeleceu o programa de estudos na ordem. Entre os anos de 1261 e 1265, esteve em Orvieto. Papa Urbano IV, que nutria por ele grande estima, comissionou-lhe a composição dos textos litúrgicos para a festa de Corpus Christi. Com a alma totalmente eucarística, os hinos entoados na liturgia para celebrar a presença do corpo e do sangue de Cristo na Eucaristia, foram atribuídos à sua fé e sabedoria teológica. Em dezembro de 1273, Tomás chamou Reinaldo, seu amigo e secretário, para lhe comunicar que não escreveria mais, porque, durante a celebração da missa, após uma revelação sobrenatural, havia entendido que tudo o que escreveu não passava apenas de um monte de palha. Por fim, Tomás adoeceu. Em 1274, durante uma viagem a Lyon, para participar do concílio a pedido do Papa Gregório X, faleceu na abadia de Fossanova com apenas 49 anos. São Tomás de Aquino deixou para toda a Igreja o testemunho e, praticamente, a síntese do pensamento católico. Sua canonização aconteceu, em 18 de julho de 1323, por Papa João XXII. Em 28 de janeiro de 1567, recebeu de Papa Pio V o título de doutor da Igreja, e passou a ser chamado de doutor angélico, Doctor Angelicus, pelos clérigos. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós.